Como devemos agir ao entrar na presença de Deus? A Bíblia diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mostrar a Deus que é um prazer, é um privilégio estar diante dEle, que é uma honra pertencer a Ele. Mostrar a Deus a alegria que temos, irmãos, pelo conhecimento da verdade. Deus nos abriu o conhecimento do mundo espiritual. Olha que privilégio. Amém, Jesus? Então levante as mãos para o céu, se apresente a Deus, se ofereça e peça: vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, vem sobre mim. Vem derramar da tua unção, eu preciso. Vem, amado nosso, vem. Vem, Senhor, receber o nosso culto, a nossa adoração. Vem, amado, vem, Jesus. Santo Espírito, vem falar conosco. Buscamos em Ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Te louvo, meu Pai, meu Rei. Te exalto, Jesus. Aleluia. Te louvo. Em pedaços minha alma estava, mas por Sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego agora, posso ver, perdido e me encontrou, agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por Sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego agora, posso ver, perdido e me encontrou, agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Oh, Santo Espírito, oh, maravilhoso Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor, o Senhor conhece cada coração, o momento que cada um está vivendo. Vem, Santo Espírito. Te louvo, Jesus. Aleluia. Te louvo. Grande é o Shaddai.
valor da salvação eterna. Alegria verdadeiramente de pertencer a Cristo. Aleluia, Senhor. O privilégio e a honra de podermos ser chamados filhos de Deus, estarmos diante do Senhor. Vem, Santo Espírito. Vem, amado nosso. Aleluia, Jesus. Celebra o Espírito Santo na tua vida. Se ofereça a Deus nesse momento. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Vem falar comigo, Senhor. Vem, Santo Espírito. Eu vim buscar no Senhor. Eu vim entregar tudo. E diga, eu vim para buscar. Eu vim para me entregar. Eu vim consagrar a minha vida. Senhor, toma a tua direção. Vem, Santo Espírito. Vem, amado nosso. Senhor, na imensidão do teu amor, do teu zelo, dos teus cuidados. Como o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Seja assim, Pai. Que o Senhor encontre o coração preparado. Diga, Senhor, encontre o meu coração preparado. Fala comigo, abra o meu entendimento. Venha para me guiar, vem para me dirigir. Diga, Senhor, me toma pela tua mão de poder. Venha operar na minha vida. Diga, Senhor, eu ofereço, eu consagro tudo ao Senhor. Diga, Jesus, obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse Jesus bonito. Obrigado, Jesus. Que louvor. Seja engrandecido. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Valeu, meninos e meninas. Vamos sentar, irmãos. Então, agora, irmãos, nós vamos deixar o Elias quietinho, né? Todos nós sabemos que Elias, né? O histórico dele foi fantástico. Aquele momento foi uma fase, né, de fraqueza tenebrosa, mas sempre agradou a Deus, sempre fez tudo que Deus mandou. E Elias não provou a morte física. Quem sabe disso? Né? Foram dois servos de Deus que viveram nesse mundo e não provaram a morte física. Né? Um foi Enoque. Né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi transladado. Né? O Senhor Deus o tomou. E o outro foi Elias, né, que foi tomado numa carruagem de fogo. Precisa ser o coração simples para aceitar essa simplicidade gloriosa que a Bíblia apresenta. Mas, né, estão com Deus. Agora nós vamos por um tempo deixar Elias quietinho. E nós vamos então a esse momento tão especial, né, que é a grande jornada da santificação. E pastor, não é bem assim não, vamos parar com isso. Deus não exige nada de ninguém, imagina. Jesus esteve aqui na terra, nunca exigiu nada de ninguém.
Bom, então não há diferença nenhuma entre ter Jesus e não ter Jesus. Não ter Jesus e ter Jesus. Coisa séria. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 7. Vamos lá? Vamos abrir a palavra de Deus? 2 Coríntios, no capítulo 7. Na segunda epístola, segunda carta do grande apóstolo Paulo, não é? Inspiração do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é de inspiração, é do próprio Espírito de Deus. Então aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos juntos, irmãos? Ora, amados, pois que temos tais promessas, o que diz aqui? Purifiquemos os quê? De toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando no temor a Deus. É uma grande diferença, irmãos, essa é a grande diferença que sabemos que há nos cristãos desta entrada do terceiro milênio, né? Porque muita gente, essa questão de influenciador, influenciar, na verdade, irmãos, a fonte é Jesus. A palavra de Deus é a fonte. Quero andar com Deus? É na palavra. Então eu vou ouvir Jesus, eu vou ouvir a Jesus. Por mais que o ensinamento, por mais que alguma forma de estilo de vida pareça ser muito boa, muito agradável a Deus, se não estiver dentro da palavra, então não tem valor algum. É na palavra. O Espírito Santo, usando o Tiago da epístola, diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então aqui está. Então entrando nessa grande jornada, aqui então, ora, amados. Bom, a primeira coisa que vemos, né, é literalmente o amor de Deus. Pois que temos tais promessas. Muitas promessas estão nas Escrituras. A Bíblia Sagrada está repleta de promessas de vida, de bênçãos, de longevidade, enfim, de cuidados de Deus. A Bíblia Sagrada é repleta, fatos e promessas. Fatos dos quais podemos tirar, não é? Extrair direitos e bênçãos, como também está repleta de mandamentos de Deus. Muita gente se converte, não aceita essa forma, vai dizer: não é bem assim, não é bem assim, não é assim que eu entendo. Como disse, Deus não exige nada de ninguém. Bom, Deus está dizendo: se nós somos herdeiros das promessas de Deus, temos essas promessas para a nossa vida, para nós, Ele exige sim: purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito. Bom, irmãos, sabemos que a fraqueza humana não é uma brincadeira. Para o diabo conseguir, né, criar situações para fazer um cristão ficar revoltado, explodir de raiva, de ódio, não, ele não tem muita dificuldade, porque ele é mestre nisso, né? Ele é mestre literalmente em tudo que não presta. Agora, a pessoa, quando se converte, bem atenta ao Espírito Santo, atenta à palavra de Deus, não é? Que é a inspiração, inspirada pelo Espírito de Deus, vai atentar. E aí descobriu que alguma coisa que praticava aborrece a Deus, primeira providência no ato, abandonar aquilo. Essa é a grande realidade. São os dois tempos dos quais a Bíblia fala, o antes e o depois. Nós conhecemos bem uma palavra, constantemente repetimos aqui, e Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas às vezes, irmãos, os costumes ficam muito arraigados, muito arraigados. Assim foi com o povo de Deus, nos tempos, no Antigo Testamento, quando Deus tirou Israel do Egito, logo a seguir a essa saída, o Senhor Deus instituiu as suas leis. E Deus deixou categoricamente registrado, o Senhor Deus disse, que aquele povo seria um povo exclusivo seu, um povo de propriedade sua. Vai dizer: olha, vocês são meu povo, então eu vou dirigir vocês. E Deus estabeleceu, instituiu os mandamentos para aquele povo. Mas muitos deles, irmãos, levaram costumes do Egito consigo, foram levando. Antes de entrarem na terra de Canaã, Moisés já havia partido, Deus levou o Moisés, tirou o espírito de Moisés, como todos nós sabemos. Moisés estava com 120 anos, Deus disse: Moisés, sobe o monte, olha bem para a terra, Canaã, a terra prometida, porque lá não entrarás. E ali Moisés expirou.
Todos nós já sabemos disso, né? Deus levantou Josué, e Deus então, através de Josué, antes que o povo entrasse naquela terra, na nova terra, você vai marcar aqui, tá? Marca aqui, e nós vamos lá então, em Josué capítulo, vamos lá? Capítulo 3, versículo 5. Livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5. Então vamos lá. Quem lê comigo? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Coisa tremenda, né? Falamos sobre isso aqui segunda-feira. Deus chamou Josué, preparou Josué, Josué sucedeu Moisés e teve a responsabilidade de introduzir o povo de Israel dentro de Canaã. Mas antes, então, Deus deu as recomendações para Josué. Moisés já havia escrito as leis, a lei para aquele povo. Então o Senhor Deus manda, e Josué chama o povo todo, reúne e diz: ó, se santifiquem para amanhã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas então, havia necessidade da santificação. Irmãos, essa é uma grande realidade. E o mundo, é claro, irmãos, a sociedade em si tem muitos costumes. Os costumes sociais são muito fortes. Modismos, coisas que vão desde uma coisa simples até, vamos dizer assim, as coisas bizarras. Mas, a partir do momento que se descobre que a palavra de Deus vem e nos mostra uma falha que nós cometemos, um costume que nós tínhamos, ainda que fosse um costume de família. Por exemplo, muita gente diz assim: ah, minha família sempre falou desse jeito. Eu lembro de um caso que eu tive dentro do nosso ministério, de uma família que me procurou porque uma mulher, uma jovem mulher, no seu quarto filho, quando nasceu o quarto filho, ela saiu da maternidade feliz da vida com o bebê nos braços, casamento estruturado, família evangélica, tá? Mas sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, essa triste realidade. E quando ela chegou em casa, ela feliz da vida, né? Os outros 3 ali em volta dela, aquela alegria toda, né? 4 tudo pequenininho, né? 3 e o bebê recém-nascido. E ela vai na janela, vai olhar lá a paisagem, a casa dela, feliz da vida, está em casa. E quando ela se vira, literalmente não era mais ela, estava completamente perdida, abobada. Não tinha memória, não sabia quem era, não conhecia a casa, não conhecia os filhos, não conhecia o próprio marido que a buscou na maternidade. Literalmente desse jeito, a família em pânico. Bom, foi levada para tratamento psicológico, foi para a psiquiatria e nada da memória voltar. E nisso então a família veio conversar conosco. Bom, o que foi que eu disse? Eu disse: olha, o pessoal chega e diz assim: por favor, ora, por favor, ora. O que a maioria das pessoas faz, exatamente isso. Ora, por favor, ora. Oração, tá bom. Mas a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Isso é bem claro na palavra de Deus, tá? Podemos deixar essa parte aqui, entendemos bem? Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará o quê? Então, as maravilhas estão sempre perto, ou seja, Deus está sempre perto para abençoar. Mas sem santificação, às vezes tem um costume, irmãos, que está atrapalhando e a pessoa não consegue enxergar isso, porque acha que é uma coisa comum, uma coisa banal, uma coisa normal, porque a maioria faz, porque a maioria fala, porque a maioria pensa daquele jeito. E quando uma pessoa aceita Jesus, ela vai estudar um pouquinho da palavra e de repente vai se deparar com alguma coisa que Deus fala e diz assim, está mostrando, está dizendo, ó, isso para você não. Então eu vou te dar esse exemplo que me ocorreu aqui, e de vez em quando eu conto. Bom, então a moça está sem memória, e lá se vai 1 mês e pouquinho, tá? 30 dias, 30 e poucos dias, sem memória, sem saber quem é, literalmente esquecida, perdeu completamente a memória, tá? Então a família, através de um conhecido, de uma conhecida, de alguém veio
conversar conosco. E já chega dizendo, faz uma oração. Eu não faço milagres. Mas então, poxa, minha amiga me mandou vir aqui, ou família e tal. Eu disse, vamos aqui às bases. Bom, primeiramente, a Bíblia Sagrada diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, vamos lá em Provérbios 26. Vamos? Provérbios, capítulo 26. Versículo de número 2. Vamos juntos, então? Então, o Espírito Santo diz aqui em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Como é que é isso? Que comparativo é esse que o Espírito Santo está fazendo? O que Deus está falando aqui na Bíblia Sagrada? Como o pássaro no seu vaguear. Tá bom. O pássaro está voando, simplesmente vagueando. Está lá vagueando, está voando, está voando, está voando. Chega um momento que ele cansa, ele quer um lugar de pouso. Mas ele não encontra um arbusto, ele não encontra um galho seco, ele não encontra uma árvore, ele não encontra nada, ele continua voando. Ou seja, não existe um lugar para ele pousar. Deus está comparando isso com coisas, tá, que vão dar espaço para as aves do céu que voam e pousam. Na parábola do semeador, aquela primeira semente que o semeador joga, disse assim Jesus, um semeador saiu a semear. E a semente que ele jogou, a primeira semente, caiu à beira do caminho. Ou seja, ela não caiu no caminho preparado para a terra, para a semente. A terra não estava fofa. Está simbolizando ali o coração. Então a palavra vem, mas ela não encontra espaço. E muitas vezes a pessoa lê e não entende. E muitas vezes ela não aprende e não sabe. O Senhor Deus também disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. As aves do céu, das quais Jesus falou, são exatamente os espíritos que andam pelos ares esperando um lugar, procurando um lugar de pouso. Bom, mas é assim, pastora? Quem já leu na Bíblia sobre potestade dos ares? A palavra potestade vem de potestas, potestas significa poderes. Então, há um certo poder, uma certa força nos espíritos quando eles querem invadir a vida de alguém. Não podem sair invadindo a vida de qualquer um, isso é claro. Mas havendo uma causa de pouso, exemplo disso, quando uma pessoa sabe o que diz a palavra, ela faz o contrário propositalmente. Ou seja, por que aborrecer a Deus? Por que não respeitar e obedecer? Mas tem gente que não aceita isso. Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo. Foi o que eu passei para essa família e disse, a senhora quer dizer que a gente tem causa de maldição? Aí, volta e meia, a família soltava o nome que usavam muito na sua terra natal, em relação à idolatria. Vamos dizer que usavam o nome de uma imagem de escultura. Soltava aquele nome. Eu falei, vocês não são de Jesus? Eu não ouvi ninguém dizer, meu Jesus, misericórdia, eu só ouço o nome do santo, da santa, vocês. Aí, eu falei, vocês nunca leram o Salmo 16? Mostrei isso aqui. E aí fomos lá no Salmo 16. Você quer ir lá comigo? Salmo 16? Salmo 16, versículo de número 4. Vamos lá, igreja? Salmo 16, versículo 4. Quem lê comigo? Quem lê comigo em voz alta? As dores se multiplicarão àqueles que fazem. Aí ele diz, eu não oferecerei as suas libações. E o finalzinho, o que diz o finalzinho? O que está escrito? O seu nome nos meus lábios. Eu vi que aquela família tinha participado de alguns segmentos
com envolvimento com forças espirituais, e que não havia tirado os nomes da boca. Eu falei, mas não existe um só Salvador? Vocês não sabem que Jesus é o único Salvador? Que Jesus é o único mediador? Mas a gente... É que lá na nossa terra isso é costume. O que acontecia? Qualquer coisinha que eles se espantassem ou que impactasse, eles diziam, Virgem minha nossa, e soltavam o nome de senhor e senhores, senhoras e senhores, nomes de imagem e escultura. Bom, eu estou mostrando por quê. Eu disse, nós estamos procurando uma causa. Pastor, não é bem assim. Então, no caso do menino epilético, então qual é o contexto do caso do menino epilético? Levaram um menino epilético até Jesus, ele estava em crise de epilepsia, e, no entanto, Jesus de imediato não expulsou o demônio sem conversar com o pai dele. Jesus virou-se para o pai dele e perguntou, há quanto tempo acontece isso? Ou seja, vamos colocar a memória para funcionar e vamos nos reportar ao histórico dessa criança e a sua participação, pai, para chegarmos, não é, ao momento em que começaram as crises. Quando foi a primeira crise? Irmãos, falar é uma coisa, eu mostro na Bíblia. Abre lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. O caso do jovem lunático, que começa no versículo 14. Eu vou fazer a leitura, e os irmãos acompanham, observando, para eu poder dar as paradas necessárias. O jovem lunático, versículo 14, diz, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, olha bem, olha o cenário, toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Então o pai traz o menino até Jesus em crise epilética. E ele diz claramente para Jesus que ele entende que é um espírito maligno. Ele diz, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Outra paradinha aqui, irmãos, porque a Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando. Esse episódio, esse fato aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está relatando, o Espírito Santo está relatando que quando o menino, em crise epilética, aquele espírito foi posto em frente a Jesus, ele o agitou com grande violência. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. O menino era vítima, mas o pai disse que aquele menino tinha um espírito maligno, um espírito mudo. E disse, quando esse espírito ataca esse menino, ele joga no fogo e na água, ele quer destruir esse menino. Bom, vamos ver o desenrolar desse fato, desse momento. Então, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. É uma das características desse espírito maligno. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Está aqui, irmãos. Está aqui. Eu perguntei àquela família, há quanto tempo vocês são de Jesus? Há 10 anos. E eu falei, há 10 anos vocês ainda pronunciam nomes de imagem de escultura, nomes de outros deuses, quando vocês têm um impacto, um espanto? Eu falei, mas esses nomes não saíram dos lábios de vocês? Isso foi o que eu percebi no ato. Eu disse, então vou mostrar para vocês. E aí mostrei, como eu disse, o Salmo 16. As dores se multiplicarão. Aqueles que os nomes não podem estar nos lábios. Bom, Jesus diz, através do apóstolo Paulo, diz, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo.
Mas nós vivemos no meio de uma sociedade, irmãos, que literalmente vive, no meio do próprio povo de Deus, vive às vezes intensamente o que é social e não vive intensamente o que é espiritual. Deixa de atentar para as recomendações da palavra de Deus para seguir costumes, como o caso dessa família, diz, lá na nossa terra de origem, todo mundo fala isso o tempo todo, o tempo todo. O Senhor Deus não expulsou o demônio de imediato, porque sabia que existia uma causa. Como nós lemos em Provérbios 26. Enquanto a causa não for removida, então vai se ter problemas. Então a Bíblia é muito clara que a maldição sem a causa, ela não virá. Ou seja, pouso ela não encontra, ela pode tentar, mas pousar ela não consegue. E Jesus então não expulsou o demônio de imediato. Jesus fez o Pai voltar no tempo e relembrar todo o histórico da vida dele como pai, na participação dele com aquele filho. Irmãos, o que acontece em família às vezes são coisas tenebrosas, irmãos. A gente está vivendo aí diante de uma sociedade que os noticiários assustam, alarmam, são coisas tenebrosas. Embora Deus diz, você não se espante, não fique impactado, mas há uma realidade, não, pasme, nem te espante. Mas tem hora que você diz assim, como é que um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? A coisa está séria. Agora, a pessoa se converte, irmãos, ela não tem que ela não tem que olhar para aquelas coisas tenebrosas que dizem assim, isso é terrível demais, isso é horrendo demais. Claro, mas às vezes são coisas que aparentemente são pequenas, mas que são tropeços que aborrecem a Deus. Então, o modo de falar, os nomes que se tem nos lábios, enfim. Se Deus ensina, se o Espírito Santo abre, é preciso ter esse cuidado. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus logo instituiu as leis para eles, para dizer como eles deveriam ser, como eles deveriam viver, porque essa seria a forma que agradaria, que faria o Espírito de Deus estar no meio deles para que eles fossem abençoados. Deus sempre quis isso, mostrar ao mundo a diferença para o mundo desejar uma vida com Jesus, com Deus. Bom, feito isso aqui, você observa o comportamento do pai, que quando trouxe o menino, o comportamento foi ele foi literalmente orgulhoso, quase que agressivo, quando ele disse, eu trouxe o meu filho aí, entreguei na mão dos teus discípulos, eles não fizeram nada. Ele só faltou dizer, eu dei a ordem para eles expulsarem o demônio, só faltou dizer isso. Porque tem gente que é assim, irmãos. Por que Deus não me abençoa? Por que eu me converti e a minha vida não muda? Pois é, Deus conhece o coração de cada um, mas conhece muito bem o dia a dia, o estilo de vida. Então, quando Jesus fez esse pai voltar no tempo, acompanhando a sua participação na vida daquele filho, certamente esse pai havia errado com aquele filho. E alguma coisa que talvez tenha sido o ponto ápice do trauma desse garoto. Quando a pessoa se converte, irmãos, desde as mínimas coisas erradas até as aberrações, a pessoa tem que pedir perdão sincero a Deus. Não é viver arrependido todo dia, chorando todo dia, pedindo perdão pelas mesmas coisas todos os dias. Mas tem que haver um momento, irmãos. Um momento sério de arrependimento, de rasgar o coração, pedir perdão a Deus da vida na ignorância espiritual, de todas as coisas erradas. E depois, com o passar do tempo, ouvindo e lendo a palavra, identificou que tem alguma coisa ainda que não está de acordo, que aborrece a Deus, joga aquilo fora. Então volta a falar aí Jesus, depois que o pai se arrependeu, que ele tem lágrimas nos olhos, se você acompanhou o caso, conhece esse caso, então o pai diz assim, acontece desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui ele deixou o orgulho pela humildade, pela simplicidade, Senhor nos ajude, ou seja, precisamos da tua ajuda. Aí sim, Jesus disse para o pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí a seguir, o que acontece? A multidão está lá gritando, fazendo uma disputa, que vai sair, não vai acontecer igual aconteceu com os discípulos dele. O pai pediu ajuda e diz no versículo 25, e Jesus vendo que a multidão concorria, ou seja, havia até competição para ver, tinha um grupo que dizia, para o ímpar, vai sair, esse espírito vai obedecer a ele, não obedeceu aos apóstolos. E outro dizia assim, não vai sair sim, não vai sair. Bom, resumindo, era um tumulto violento. Simplesmente Jesus diz aqui,
E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Esse espírito não escutava ninguém, mas a Jesus ele teve que escutar. Jesus tem domínio sobre todas as forças malignas, sejam elas quais forem. Não importa se foi a pior bruxaria da face da terra. Não importa se foi a pior maldição da face da terra. A partir do momento que há uma conversão, que há um arrependimento do tempo de erros e pecados, e que o sangue de Jesus purifica completamente, acabou, a farra do diabo acabou. Então, dali em diante, há sim condição de um novo estilo de vida. Não pode haver maldição, a maldição não pode pousar. Bom, então o que Jesus faz? Jesus expulsa esse espírito e diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Jesus ordenou: sai dele e não entres mais nele. Acabou. Nunca mais aquele menino teve crise epilética. Nós temos pessoas curadas na igreja, irmãos. Mas o que a gente, é claro, e não tem nada a ver conosco, mas Deus sabe, é o que deu causa, as portas que foram abertas, muitas vezes, como eu disse então, costumes familiares. Quando se descobre na Bíblia uma coisa que vai contra Deus, que aborrece a Deus, a primeira providência no ato é arrependimento e abandono daquilo. Ah, mas eu não tive culpa, como o caso dessa família de quem eu estou falando. O que aconteceu com essa família? Bom, eu me reportei para algumas partes das Escrituras para mostrar para eles. Porque embora eles já fossem evangélicos há 10 anos, eles não conheciam nada da Bíblia. Praticamente nada, eram pessoas religiosas. E eu me lembrei lá de Êxodo. Dá uma chegadinha comigo no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro, que é o livro que fala da saída do povo de Israel do Egito. Deixa eu achar aqui rapidamente, que a gente não... Eu lembrei desse caso ainda há pouco, quer dizer, durante agora esse momento. É o capítulo, acho que 23, deixa eu ver aqui. Sim, capítulo 23, versículo 13. Então, eu estou trazendo aqui palavras que eu passei para essa família. Por quê? Porque eu vi que os nomes dos espíritos aos quais aquelas pessoas serviam, em 10 anos não haviam saído dos lábios, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui, Êxodo capítulo 23, versículo 13. Quem lê comigo? Em voz alta. Podemos, igreja? E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça. Isso eu peguei de imediato. Eu vi que eles falavam, tá? Qualquer momento eles invocavam, falavam e invocavam. E eu falei, mas Jesus não é o único Salvador? Entre Deus e o homem não existe só um mediador? Jesus não é o único caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu falei, vocês não deixaram esses costumes? E a gente tem isso como uma coisa tão comum, porque lá no interior de onde nós somos, todo mundo fala isso o tempo todo. Eu falei, pois é, mas as pessoas não sabem. E essa família disse, nunca soubemos disso. Ou seja, nunca soubemos que isso está na Bíblia. Que o Senhor Deus diz, ó, não fale esse nome mais, não coloque isso na sua boca. Bom, resumindo, irmãos. E aí oramos, fiz a oração, expulsei aquele espírito maligno que apagou a memória dela, e não aconteceu nada na hora, nada, literalmente nada. Mas o que acontece é que, literalmente, quando você faz uma determinação, uma oração, nem sempre a coisa acontece na hora, no momento, de imediato. O importante é não retirar o que foi feito. Você não retroceder daquilo que foi falado. Se você orou e você duvidar da oração que você fez, você está jogando a oração fora. Se você determinou e não creu na determinação, então você não crê que ela foi cumprida, que foi confirmada. E daí eu disse, vão para casa e deixa Deus trabalhar, tá? Simplesmente creio. 3 dias depois, no amanhecer, ela acordou, olhou para o lado, abraçou o marido, beijou o marido e falou, ai, que bom estar em casa. A memória tinha voltado. Essa família guardou isso no coração. Essas palavras que leram, passaram a ser
literalmente base e razão de vida, até hoje, irmãos. Isso tem mais de 25 anos. Nunca mais essa senhora perdeu a memória. Essas crianças já são adultas. 3 deles, pelo menos, já casaram. Constituíram família. E essa família já está vendo os netos. Tá? E acompanhou e acompanha tudo. Ou seja, nunca mais perdeu a memória. O que entendemos aqui? Santificação. Deus diz, ó, não tem esses nomes nos seus lábios. Mas tem gente que diz, isso é besteira. Deus não exige nada de ninguém. Aí a gente volta em 2 Coríntios 7. Vamos lá? Segunda Coríntios, capítulo 7. Quem lê comigo, de novo, ora, vamos lá, igreja? Você não deixou marcadinho para a gente ser rápido, vamos lá? Então vai junto comigo, vamos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando. Pastora, mas isso não é imundície. Olha só, irmãos. Jesus chamou o diabo e os seus demônios de espíritos o quê? Imundos. Quando uma pessoa se... Qual é o único nome que pode salvar um ser humano? Jesus. Qual é o único nome que tem poder e autoridade sobre todas as forças espirituais das trevas? Jesus. Então, o único nome que deve estar nos lábios de um cristão é Jesus, irmãos. É Jesus, Jesus e Jesus, nenhum outro. Não importa o que as pessoas falam, Jesus não é uma religião, irmãos. Eu sempre digo, eu não falo de religião nenhuma. Por quê? Porque Jesus não é uma religião. Deus não é religião, Ele é Deus. Ele é o Criador. Jesus não é uma religião, Ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus que veio à terra. Ele é Deus que veio ao mundo, tomou a forma de homem para ser o cordeiro do sacrifício eterno. Ou seja, como o cordeirinho foi ao Calvário para entregar a sua vida, espírito, alma e corpo, para que através dele o ser humano possa ser salvo. Então, o único nome é Jesus. Então, está aí uma causa para a maldição. E quantas pessoas têm, irmãos? Às vezes ganha uma roupa de presente, a roupa tem uma estampa lá de um Deus qualquer, a pessoa não está nem aí. Isso é besteira, sou de Jesus, glória, aleluia. Isso é religiosidade, irmãos. É a prática de vida. É atentar na palavra. Pastor, essas coisas não estão na Bíblia. Olha que estão, hein? Isso é besteira, a gente cansa de ouvir isso. Antes do Apocalipse, tem uma epístola que chama-se, não é o Judas Iscariotes não, tá? É o irmão de Jesus. Dá uma olhadinha lá antes do Apocalipse, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Antes do Apocalipse, tem uma epístola chamada Judas. Dá uma olhadinha comigo no versículo 23. Olha, é bom a gente pegar o 22 para pegar um contexto bom. Vamos no 22 e 23. Vamos então? Epístola de Judas, um capítulo apenas, portanto, nós só nos reportamos aos versículos, que é o de número 22 e o 23. Vamos juntos? Vamos lá, igreja? E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Dá uma paradinha. Que fogo é esse que a Bíblia fala? Que fogo é esse, irmãos? Gente, eu estou na igreja, irmãos. Isso é o fogo do inferno eterno? É isso? Sim, irmãos, claro. Deus está dizendo, vê se você consegue salvar algumas pessoas. Vê se consegue tirá-las do caminho do inferno, do caminho eterno, do fogo eterno. Gente, está aqui. Irmãos. Judas, versículo 22 e 23. Apiedai-vos de alguns, ou seja, tenha piedade, tenha compaixão, pessoa piedosa, aquela pessoa quebrantada, aquela pessoa que é de Deus mesmo. Deus está dizendo, tem compaixão desse povo, tenha piedade. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tira essa gente do fogo. Tende deles misericórdia com temor.
Ou seja, cuidado para não se envolver. O que é isso, pastora? Vamos lá. Quem leu o finalzinho? Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Me chega outro casal. Casal jovem, recém-casado. Muita pressa para casar, muita pressa para casar. Queriam casar, amém? Casaram. Só que, com 15 dias, deitando numa cama que ganharam de presente, abriu uma chaga na perna do rapaz. Menino de 23 anos. E aí? Foi diagnosticada uma úlcera. E o médico disse, temos que investigar, mas a coisa é séria. A ferida abriu perto do peito do pé e se esticou até o joelho. Literalmente ficou toda aberta. E o menino sentia dores horríveis. E aí? Bom, família evangélica. E trouxeram esse casal. Estamos fazendo um trabalho como este, santificação, para dizer, ó, o que aborrece a Deus é bom você tomar cuidado. Aborreça também. O que dá espaço para alguma força maligna, jogue isso fora, não queira saber. Mas peraí, meu Deus do céu, queriam casar depressa, sem condição financeira nenhuma, cada um ajudou e cada um deu uma coisinha usada. E aí a amiga disse, ô amiga, eu mudei de casa, eu estou comprando um quarto novo, você quer ficar com o meu quarto? Só que a família também tinha esse envolvimento com feitiçaria. E agora? Bom, e aí lá vai o casalzinho, feliz da vida, casa e vai lá. E abre-se essa ferida na perna do rapaz. Quem vai imaginar? Meu Deus, aconteceu, o que é isso? Então a ciência vai investigar, vai... E aí trazem o casal à nossa igreja, eu estou falando sobre isso. E foi justamente essa palavra aqui que eu mostrei, aborreça a roupa. Falei, às vezes não é propriamente uma roupa que a pessoa veste, que tem lá um símbolo satânico, uma coisa pesada, mas às vezes é um colchão, onde a pessoa deitou com o corpo que acabou de fazer uma oferenda, alguma coisa, para algum espírito mau. E aí a moça deu um pulo e manifestaram os dois. Os dois manifestadores. Manifestação satânica. O rapaz deu um grito, manifestou, ficou todo torto. A moça, o corpo deu um pulo, que pulou lá 3 cadeiras para trás e caiu estatelada no chão, feito morta. De que eu estou falando? De manifestação espiritual, possessão demoníaca. E foi na hora da oração. E aí? Bom, espírito maligno, você que estava lá naquele lugar, você que estava assim, pá. Mas como é que pode? Bom, nós já lemos que a maldição sem causa. Então não pode receber nada usado. Não tem nada a ver com a sua vida, nem com a vida de ninguém. Eu só estou mostrando a você, tá, que há coisas que a carne mancha. Você vestiria uma roupa de uma pessoa, de uma amiga que se prostitui e vende o corpo? Pensa nisso. Você vestiria uma roupa de uma pessoa que foi fazer uma oferenda a espíritos maus? Ela estava com aquela roupa e foi fazer a oferenda, você não sabe. Eu poderia te contar inúmeros casos, né, irmãos, ao longo desses anos. Me ocorreu o caso da moça cuja família toda hora invocava, né, o santo, a santa, na verdade, era uma santa o tempo todo. E eu falei, vocês nunca leram na Bíblia que os lábios não são mais para esses nomes? É Jesus, Jesus e Jesus? Aí muita gente diz, também não é assim, é melhor ler a Bíblia. Ou você segue a Bíblia ou vai continuar errando. Santificação é isso, é separação, ou seja, não faz mais as coisas que você fazia, não seja como era e não fale como falava, se isso dava brecha. O caso do menino epilético é um grande exemplo disso. Jesus não saiu expulsando o demônio do garoto. Jesus fez o pai voltar no tempo para ver qual é a tua participação nisso. Sabe lá que trauma esse menino teve com alguma atitude do pai? Se eu contasse para vocês os casos que já me chegaram ao longo desses anos, vocês vão ficar de cabelo em pé, arrepiados. Pensa nisso. Então está aqui, aborrece a roupa manchada pela carne. Se a pessoa faz o feitiço, se envolve com espíritos, está lá, e aí a outra vai. Bom, está tudo aqui.
A Bíblia mostra tudo, irmãos. Maldição sem causa não encontra pouso. O bom é orar, porque quando o cristão abre o coração e ora, o Espírito Santo, ele dirige, irmãos. Ele atende. Se alguma coisa não está bem, ele incomoda o coração. Ou Deus fala claramente ao coração, irmãos, isso é uma realidade. Tá? Então, o que aconteceu? Os dois manifestaram espíritos malignos, tá? Exatamente no momento da oração em que eu dizia: demônio, você que entrou através daquele quarto, daquele objeto, daquele móvel que foi dado, daquela, ainda falei, daquela cama, você estava naquele colchão, pronto. Ali manifestaram os dois. Expulsos os demônios, aquilo que estava sob uma suspeita de várias, ou seja, não tinha um diagnóstico certo, mas assim, é por isso ou por isso, 15 dias depois, estava completamente fechado. A carne fechou. O que eles fizeram? Bom, se você leu aqui, não é? Aborrecendo até a roupa manchada pela carne. Poderia te falar muitos outros casos, mas eu acho que isso tudo aqui é suficiente para se entender. Para terminar, 2 Coríntios, novamente, 7:1, né? Então, concluindo, 2 Coríntios. Pastor, eu já li esse versículo. Ah, irmãos, filhos de Deus, se for assim, 2 Coríntios, capítulo 7, para terminar. Então, concluindo aqui. Ora, amados, pois que temos tais promessas, olha só, irmãos, nós somos herdeiros de bênçãos, de fato, de promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne. Nem sempre a imundície é o próprio cristão, mas alguma coisa que ele herdou, ou algum costume, como estamos vendo. Então diz, da carne e do espírito, irmãos. Tem gente que tem uma facilidade de ficar com raiva, né, irmãos, que suja o coração à toa. Tem gente que tem muita facilidade, irmãos, de ficar com raiva de outras pessoas. Cuidado com isso. Não suje o seu coração por nada desse mundo. Procure aprender a guardar o seu coração. Alguém te ofendeu? Antes de você pegar no sono, libera o perdão para aquela pessoa. Faz uma oração sincera a Deus. Pede ajuda do Espírito Santo e vigia teu coração. Para você acordar no dia seguinte de coração limpo. Porque vai contaminar, irmãos. Vai contaminar. Começa uma raiva, uma ira cresce, vira um ódio, a coisa é séria. Ou uma amargura. As amarguras podem criar raízes e depois, lá na frente, tem problemas. Então, é muito bom o cristão vigiar. Vigiar tudo. Ora, amados, depois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quer dizer que a santificação pode ser aperfeiçoada no temor de Deus. O que significa isso? Bom, irmãos, uma pessoa que tem temor a Deus, ela aprende na palavra exatamente isso. Quando Deus fala ou mostra alguma coisa em que ela está errando, ela não pensa duas vezes. Não, eu vou acabar com isso. Eu vou parar com isso. Ou eu não quero mais isso. Então, irmãos, essa é uma grande realidade. O mundo espiritual é muito ativo, muito ativo. Resumindo, todos nós ouvimos e lemos: a maldição sem causa não encontra pouso. Aquela senhora que perdeu a memória, aquela família me disse que ela já tinha histórico de perda de memória de horas, minutos ou horas, nunca de 30 dias, nem sonhando. Ela nunca ficou 3 dias desmemoriada. Era uma coisa assim boba, coisa de minutos, daqui a pouco voltava. Depois que fizeram o conserto da boca, nunca mais perdeu a memória. Amém, Jesus? Curva a sua fronte e levanta as mãos. Pai, oh nosso Deus, oh Pai querido, nada é por acaso nas Escrituras, na Tua Palavra. O Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Pai, ouve a nossa oração. Nós ouvimos hoje, Senhor, nós lemos que a maldição sem causa não virá, ela não encontra pouso. Satanás sabe que não pode sair agindo na vida de qualquer um. Mas nós que recebemos o Senhor como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida,
Precisamos estar atentos e te ouvir. Precisamos, Senhor, te servir e te seguir em todo o tempo. Nosso Deus, agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos mostrado. Senhor, nós agradecemos. Tua palavra é clara, firme e enfática. A maldição sem causa, ela não virá. Ela não encontra pouso. Que o Senhor seja glorificado. Pai, nós agradecemos pelo nome de Jesus. O único nome que salva, que liberta verdadeiramente, que dá a garantia da vida eterna. O único nome, Senhor, que expulsa os espíritos malignos, as forças das trevas. Como o Senhor diz, em meu nome expulsarão demônios. Nosso Deus, nós agradecemos. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?